Chegamos em Bruxelas! Provavelmente a primeira parada da viagem é comprar os tickets de transporte. A gente comprou tudo na máquina do aeroporto. Pegamos o Bruce Pass de 10 viagens por 18,90 euros. E o ticket até o centro saiu por volta de 8 euros por pessoa. Primeiras paradas foi para experimentar os famosos chocolates belgas. A gente decidiu fazer uma espécie de degustação. Em cada loja a gente comprava 2 sabores diferentes para provar. Estamos pela Newhouse. A gente pegou 2 sabores, um deles era de violeta, que é uma flor com sabor um pouco mais delicado, e o outro era de yuzu, que é um cítrico japonês parecido com limão, um pouquinho mais aromático. Um branco e um preto. Agora de violeta, que é assim. Minha mão não cabe dentro do saco. O grandão? Peraí que tá difícil de pegar. Azul. A próxima guloseima foi uma bala de goma típica, que chama Cuberdons. É um formato de cone com uma casca firme por fora e um recheio bem macio dentro. De rosas. Vou pegar um sabor mais diferente. De rosas. E você, quer qual? De fruit de berry. É? E mais algum? Cereja. Cereja. É isso? Isso. Como vocês podem ver, ela tem essa geleinha por dentro e eu achei essa bala bem doce. A Grand Place é o coração de Bruxelas e patrimônio da Unesco. Além da arquitetura, a praça também tem algumas histórias curiosas. Muitos prédios aqui pertenciam a guildas, que eram associações de comerciantes e artesãos da época. Um deles tem um telhado mais longo porque essa parte foi adicionada depois, quando o grupo ganhou mais importância e fez questão de mostrar isso na fachada do prédio. Uma outra informação que aparece quando você faz uma pesquisa é que em 1695 essa praça foi quase toda destruída por um bombardeio francês. Depois disso, os prédios foram reconstruídos pelas antigas associações de comerciantes, o que explica porque cada fachada aqui é tão diferente. Agora é a hora de provar o pistolet, um pão tradicional belga. Ele é crocante por fora, macio por dentro e costuma vir com recheio simples, como queijo, presunto ou manteiga. O meu foi com bife tartare e custou cerca de 5 euros, estava maravilhoso. Eles também têm várias opções de recheio e valeu muito a pena. Quando você chega perto, o atome é bem maior do que parece nas fotos. Ele foi construído para a Expo de 1958 e nem era para ter sobrevivido depois do evento. E hoje é um dos pontos turísticos mais visitados de Bruxelas. Dentro, a visita funciona em etapas. Na primeira parte, você sobe de escada rolante e visita algumas das esferas mais baixas. É onde ficam as exposições que explicam a história do atômio e também uma experiência com luzes e sons. Você volta para o térreo e entra numa segunda fila que é a do elevador. Esse elevador leva você até a esfera mais alta. So we are now in the fastest elevator of Europe of 1958. This elevator goes up with a speed of 5 meters per second. Nous sommes dans l'ascenseur le plus rapide de 1958 d'Europe et cet ascenseur monte à une vitesse de 5 mètres par seconde. O ingresso custou cerca de 16 euros por adulto, mas a dica é comprar com antecedência. Escolhemos esse restaurante para jantar porque tinha pratos clássicos da culinária belga e uma boa avaliação no Google. De entrada, a gente pediu esse clássico, que é um ovo cozido com maionese. Em São Paulo, fomos em 2 clássicos, a massa folhada com frango e molho cremoso e os mexilhões no preparo tradicional belga. Bem salgadinho. Não salgadinho, mas tipo, bem diferente. Mas tá temperado? Tá. O sabor de ambos os pratos eram bem diferentes de coisas que eu já tinha provado. No geral, a comida foi muito bem feita.
Durante a viagem, a gente foi no Delirium Café praticamente todas as noites para encerrar o dia. São mais de 2.000 rótulos e eu não cheguei a repetir nenhuma cerveja. Até mais porque eu não tomei 2.000 cervejas, né? O bar fica numa viela cheia de bares do mesmo complexo e funciona de dia e de noite. Eu fiquei nas cervejas Flores, com sabores de pêssego, limão, maçã e framboesa. A de pêssego foi a minha favorita. E o meu marido escolheu as cervejas da casa, como a Delirium. Você pode pedir o copo de 250 ml, ideal para você provar várias, ou a jarra de até 2 litros para dividir. E é claro, beba sempre com moderação. Se você conseguir separar um dia, mesmo sendo corrido, dá para fazer um bate-volta e adicionar mais um país na sua lista. Compramos os tickets com antecedência online e a viagem de trem levou cerca de 3 horas. Uma coisa que facilita muito o bate-volta em Luxemburgo é que todo o transporte público é de graça, então você não vai precisar separar dinheiro para poder andar pela cidade e se você estiver cansado, você pode pegar ou ônibus, bonde e trem. É um país pequeno e a capital é bem compacta, o que ajuda bastante quando você tem pouco tempo e quer se locomover fácil pela cidade. A nossa ideia era passar cerca de 5 horas na capital de Luxemburgo antes de voltar para Bruxelas. Começamos conhecendo Luxemburgo pela cidade antiga. E o primeiro ponto visitado foi a Casa Mats do Bock, que são túneis subterrâneos construídos em 1745, usados como sistema de defesa da cidade. Eles fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1994. São mais de 1.100 metros de túneis escavados na rocha. Inclusive, dizem que até Napoleão já passou por esses túneis. E tem também uma lenda local, a da Melusina, uma espécie de sereia que vivia no rochedo do Bock e desapareceu no rio depois que seu segredo foi descoberto. Inclusive, acho que no final desse rio, se você procurar no Google Maps, tem uma estátua de uma sereia. A gente não conseguiu ir porque não deu tempo. Acho que é um jardinzinho. Olha, uva. Tem um monte de uva ali, ó. Ai, que linda. Luxemburgo tem 3 idiomas oficiais, o luxemburguês, francês e alemão. Outra curiosidade é que muita gente que trabalha no país mora fora e cruza a fronteira todos os dias, porque Luxemburgo é pequeno e fica cercado por outros países. E mesmo sendo a capital, a cidade fecha cedo, então vale organizar bem o dia para aproveitar ao máximo. E depois da caminhada a gente parou para comer nesse restaurante. Na verdade a gente não achou nenhum restaurante com comida típica de lá, então a gente foi nesse que era como se fosse um de comida francesa. E eu pedi um tartar, um bife tartar com batata, e o Murilo pediu uma carne. Ele era bem focado em carnes, na verdade, esse restaurante. A gente conseguiu ver mais algumas outras coisas e não deu tempo de filmar, e aí a gente já retornando para Bruxelas. Se você é fã do cinema, com certeza esse lugar é pra você. Holly, Princess Anna, Elisa e Sabrina são personagens icônicas de Audrey Hepburn. E foi aqui em Bruxelas que tudo começou. A gente veio até a praça onde fica o busto e também até a casa onde ela nasceu. Em 1929 passou parte da infância na cidade antes de se mudar durante a guerra. Também passou pelo museu do René Magritte, que é conhecido por aquela obra do homem com a maçã no rosto. Bem legal, vale a pena a visita. E para provar as famosas batatas fritas, a gente foi no Fritland e ainda pediu uma fricadelle, que é uma salsicha frita bem tradicional por aqui. Continuando nosso tour de chocolates, a gente foi em mais uma loja provar 2 bombons. A gente veio em outra chocolateria nessa aqui e a gente pegou 2 pra experimentar. Um de pitaia com yuzu, que é tipo uma laranja, e o outro de cereja. Eu acho que vem um pedaço de cereja com licor aqui dentro. É isso. E atenção para os desastrados que nem eu, esse bombom vaza. De tarde a gente foi fazer um tour que chamava O Lado Sombrio de Bruxelas, que é um free walking tour pela cidade. A gente passou por um bar com uma passagem secreta, pelo antigo portão medieval que ainda está de pé e pelo Hotel Amigo, que dizem ser mal assombrado. E no final, a guia ainda indicou um restaurante local
que tinha algumas comidas típicas e foi o melhor restaurante da viagem. Um dos pratos era o carbonate flamandé, que é uma carne cozida no molho de cerveja, e o outro era o boulettes à la não sei o que, almôndegas com molho, e geralmente agridoce. Depois a gente foi ver a Jeanette Peace e o famoso Mannequin Peace. O Mannequin Peace é uma das estátuas mais antigas e simbólicas de Bruxelas, do século 17, e ficou famoso pelas roupinhas que fazem as trocas em datas especiais. A gente até tentou ver ele vestido, fomos 2 vezes, mas a gente não conseguiu pegar em nenhum horário. Curioso, porque está tudo igual. Ali muda de cor, ó. Fica um pouco colorido. Antes da gente pegar o voo, ainda tinha algumas horas e a gente aproveitou o fim de semana para passar no mercado de pulgas do Jeu de Bol. A ideia era sair com alguma lembrancinha, um souvenir, né, de lá e levar para casa. E foi então que a gente achou um action figure do Tintin, que é um personagem criado na Bélgica. E a nossa última degustação de comida típica vulgo batata frita foi no Fritz Atelier, que é um restaurante com um cardápio de batatas fritas um pouco mais gourmetizado, mas muito gostosa. Então, lembra do prato que a gente provou no último restaurante com a carne feita na cerveja? Então, é essa carne em cima da batata frita. Agora chegou a hora de falar dos waffles. A gente provou todos os tipos de waffles, no hotel, de mercado, de mais de 2 lojas de rua, os 2 tipos de waffles na loja cara gourmetizada, que você paga para sentar para poder comer. 2 tipos de waffles que existem são os de Bruxelas, que ele é leve e retangular, e o de Liège, que ele é mais denso e arredondado. O nosso favorito foi o de Liège, sem dúvida. E essa foi a nossa experiência por Bruxelas. Espero que um dia você possa visitar e até o próximo vídeo. Tchau!